nós temos então o seguinte, como eu acabei de dizer aqui, tá bom? Foram achados textos escritos em hebraico, tá bom? Mas mantiveram ainda a conservação dos nomes de Deus em paleo-hebraico, tá bom? Nós temos aqui então a grafia em paleo-hebraico, correspondente à grafia quadrada Yahweh. Em textos gregos encontrados nos manuscritos do deserto da Judéia, considerada então como os manuscritos do Mar Morto, como o oitavo rolo de Heber, do século XII, escrito em grego, a mesma prática se verifica em meio ao texto e o tetragrama que é grafado no antigo alfabeto hebraico. Tá? Eu tenho esse manuscrito aqui, moldurado aqui, na minha coleção, tá bom? E realmente ele está escrito dessa forma, o texto todo em grego, mas quando chega o nome de Deus, ele é colocado então em paleo-hebraico. Tá? Então a mesma prática se verifica em meio ao texto grego, que o tetragrama é grafado no antigo alfabeto hebraico, e o mesmo costume se verifica igualmente também nos fragmentos da versão bíblica grega de Áquila, encontrado na Guenisá do Cairo e datados então aí do quinto século da era cristã. O alfabeto assírio ou alfabeto quadrático. Pouco tempo depois do período do regresso do exílio babilônico, houve importante influência do aramaico sobre a língua hebraica. A adoção das novas alfabéticas aramaicas na composição de texto em hebraico escritos desse período em diante. O aramaico tinha se tornado a língua franca dos impérios assírio, babilônicos e persas, quando esses estavam ativos entre o século VIII e o quarto século antes da era cristã. Durante esse período em diante, os judeus acabaram por adotar também o aramaico em sua comunicação com seus dominadores e seus vizinhos. O novo sistema alfabético, tornando-se um empréstimo do aramaico para substituir o antigo alfabeto paleo-hebraico, é conhecido pelas seguintes nomenclaturas. Tá? Nós temos aí Ketav Merubá, Ketav Merubá, escrita quadrática ou escrita quadrada. E nós temos também a palavra Ketav Ashurim, que é escrita assíria. Então, esta última, denominada igualmente, né, de Ashurite, ou Assíria. E o motivo da nominação escrita quadrada ou quadrática é por causa do formato quadrático das novas letras, as quais se moldavam praticamente a um quadrado. Então você vê aqui, ó, elas são todas quadradinhas, e se você então fizer um quadrado, você vai ver que realmente ela fica dentro de um quadradinho ali, tá bom? Então, tal abecedário era utilizado pelos escribas assírios, babilônicos e persas para escrever documentos oficiais em aramaico nas chancelarias dos impérios aos quais pertenciam. E o nome da escrita síria é em virtude simplesmente do fato de que tal método alfabético ter sido utilizado pelo Império Assírio. Tá bom? Então a transição do sistema alfabético paleo-hebraico para um método alfabético quadrático ou assírio foi gradual e lenta, continuando durante o período da nominação helenística entre o quarto século e o segundo século antes da era cristã, e não terminou até a época da segunda revolta judaica contra Roma. Os textos bíblicos que foram escritos antes do exílio babilônico, no antigo alfabeto hebraico, foram totalmente reescritos e adaptados ao novo padrão alfabético. Segundo alguns estudiosos, a transição também foi lenta e possivelmente pode ter sido concluída por volta do século III, tá? Antes da era cristã. E os livros bíblicos escritos em hebraico pós-exílico, após o exílio babilônico, foram então compostos originalmente já na norma alfabética quadrática. A utilização do sistema alfabético quadrático pelos judeus é evidenciada já no período do início da era cristã, pois há uma passagem no Evangelho de Mateus em que há uma referência à letra Iode, e que seria a menor dentre todas as letras do alfabeto. Você pode procurar lá, isso é em Mateus capítulo 5, verso de número 18. Tal informação se refere à 10ª letra do alfabeto quadrático, a letra Iod, que é realmente a menor dentre todas, em termos de tamanho. Cerca de 200 entre os cerca de 212 manuscritos bíblicos encontrados em Qumran, compostos entre o século III antes da era cristã e o primeiro século da era cristã, sendo que vários são contemporâneos do início do cristianismo, foram compostos no abecedário quadrático, como, por exemplo, esses rolos que estão aí nessas cavernas de Qumran. Segundo os estudiosos,
o alfabeto quadrático, depois de adotado pelos judeus, passou por 3 estágios de evolução, conforme se verifica pelos manuscritos de Qumran, a escrita arcaica, a escrita hasmoniana e a escrita herodiana. O hebraico se adaptou tanto ao novo método alfabético que até hoje todos os textos da Bíblia hebraica, do Talmud, os comentários rabínicos medievais e os textos não religiosos e texto moderno são todos escritos no novo padrão alfabético. Então ele caiu muito bem ali, tá bom? E o quadro comparativo do alfabeto hebraico agora, nós vamos fazer essa comparação do paleo-hebraico, do hebraico quadrático, do hebraico assírio, tá bom? Do texto samaritano. Vamos ver como essas letras agora, elas começam a tomar forma e como ela se tornou então realmente a escrita quadrática. Tá? O quadro comparativo abaixo mostra os nomes e alguns tipos de caracteres hebraicos ao longo da história. As letras quadráticas ou assíria da época pós-exílica, ou letra de imprensa, como é encontrado atualmente no texto da Bíblia hebraica, as letras paleo-hebraicas do período anterior ao exílio babilônico, o tipo escolhido aqui se assemelha ao utilizado por volta do 8º e do 7º século antes da era cristã, e as letras hebraicas típicas dos manuscritos de Qumran, similar à escrita hasmoniana, que data do ano 150 ao ano 30 antes da era cristã. E as letras paleo-hebraicas típicas da tradição samaritana. As letras utilizadas nos comentários exegéticos do Rabino Salomão Ben Isaac, ou do Rashi, né? E a letra cursiva manual típica do hebraico moderno. Então nós temos aqui a primeira letra, que é o Aleph, quadrático assírio, tá bom? Nós temos aqui o paleo-hebraico, aqui, ó. Se você pegar esse A aqui e rodar ele para o seu lado direito, você vai ver que é o nosso A aqui perfeitamente. Tá vendo? O Qumran, olha aqui, parece muito com o quadrático aqui, tá vendo? O samaritano, tá? A escrita Rashi, tá bom? E o cursivo moderno aqui. Esse, então, seria o Aleph moderno. Aqui você tem um Beit, tá? Você lê sempre na horizontal, tá ok? O Gimel, aí nós temos Dalet, Re e assim sucessivamente. Esse aqui não parece a letra E, se você inverter ela. Então você vê que nossa língua portuguesa teve muito resquício também, desde lá de trás, tá? do hebraico samaritano. Se você virar isso aqui de cabeça para baixo, tá bom? E mudar ela de lado, é a nossa letra L de lápis aqui, tá bom? A letra Z aqui, ó, escrita ao contrário, tá bom? Aqui, ó, você pode dar um pause no vídeo aí e olhar ela direitinho, tá bom? Esse aqui, então, é o alfabeto, tanto hebraico, tá bom? Vamos voltar aqui, quadrático ou assírio, o paleo-hebraico, os manuscritos de Qumran, o texto samaritano, a escrita Rashi e a escrita moderna. Então você lê sempre assim, na vertical, nunca na horizontal. Esse é o Aleph, esse é o Aleph, 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 Aleph. Tá bom? Então você vê aqui o desenvolvimento de como ela apareceu. Essa aqui é a escrita moderna hoje. Então você começa por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, tá? Assim, e hoje ela foi padronizada desta forma aqui, ok? Então é isso aí, nossa aula aqui terminou, a segunda lição, tá bom? Nós temos aqui a biografia, ok? E nos vemos então na terceira aula do nosso alfabeto hebraico.